Então vamos começar a nossa 12ª aula desse nosso curso de Física Moderna 2. Lembrando que esse curso de Física Moderna 2, a ideia dele é a gente ver vários tópicos diferentes de física moderna e nenhum deles extremamente aprofundado. Então é um apanhado geral de vários materiais diferentes, de várias áreas diferentes. E a gente começou na aula passada a ver a física do estado sólido, e foi a parte 1, e hoje a gente continua, a gente vai ver a parte 2. O objetivo dessa aula é a gente discutir os semicondutores. Então, até o final da aula, a ideia é que você entenda o que faz um semicondutor ser diferente do isolante, de um condutor, mas do ponto de vista da física quântica dos materiais. A gente vai ver bastante gap de energia, densidade de energia, bandas de energia, a gente vai ver tudo nessa aula. Mas primeiro, vamos começar lá do basicão. Vamos lembrar o que são esses três tipos que eu falei para vocês: os condutores, os isolantes e os semicondutores. Provavelmente, na escola, lá do ensino médio, né, o seu professor ele já falou para você o que é um condutor e um isolante. Em algumas escolas, se você fez uma escola muito boa, provavelmente você viu falar de semicondutor. Mas, em geral, a gente para ali nos condutores isolantes. E o que esse professor ele fala para você? Ele fala assim, ó, isolante. O que é um isolante? O isolante, a característica principal dele é que ele não conduz eletricidade. Lembra disso? Não conduz eletricidade. Ainda vale isso na física quântica? Vale. Só que a gente vai entender o porquê que ele não conduz eletricidade. E esse conduz também não é uma coisa muito rigorosa. Se a gente pensar, por exemplo, um isolante, né? Tipo o ar. O ar, ele é o isolante, né? Você não vê raio saindo da tomada, por exemplo. Você liga a tomada e aí sai raio em todo mundo, dá choque em todo mundo, igual se estivesse num filme da Marvel. Não acontece isso, mas se você tiver uma diferença de potencial grande o suficiente, você consegue, por exemplo, criar um raio, que é o transporte de elétrons lá da nuvem até o solo. Então, de certa maneira, se você dá energia suficiente para esse material isolante, ele muda as propriedades dele. Por exemplo, o ar pode ficar ionizado e aí você consegue conduzir a eletricidade. Então, esse tal de isolante não é muito rigoroso assim, apesar de que vamos continuar imaginando assim, isolante não conduz eletricidade. Porque se você liga uma pilha no isolante, tipo madeira, tipo borracha, você não vai conseguir conduzir eletricidade, você não vai ter corrente elétrica. Já os condutores... Os condutores sim. Já os condutores, a principal característica é que ele conduz a eletricidade. Lembrando que esse condutor isolante é só uma das características do material, tá? Tipo, ser isolante não é a única característica da borracha, por exemplo. Você consegue deformar ela e ela voltar à posição inicial, pensando assim. Dos condutores, principalmente os metais, né? Ser condutor, o metal não é a única propriedade dele. Ele é bom condutor de calor, por exemplo. Tem muitas outras propriedades. Ele é ductível. Então, aqui nos condutores, do ponto de vista da condução de elétrons, que é o que interessa para a gente aqui agora. Então, essa característica isolante, condutor e semicondutor, a gente está falando do transporte de portadores, pode ser elétron, pode ser próton, não precisa... A gente vai ver depois, pode ser buraco, na verdade não prótons, né? Elétrons ou buracos. Você vai entender depois o que é esse tal de buraco, mas a gente vai ver isso depois. Então, a gente está falando da condução de cargas, é isso que a gente está falando, tá? Isso aqui caracterizando o material em relação à condução de cargas. Então, ele pode ser condutor, que conduz a eletricidade. E ele pode ser também um semicondutor, e aqui pouca gente viu, né? Semicondutor. E aí, qual que é a diferença do isolante, do condutor e do semicondutor? O semicondutor, ele pode conduzir e pode não conduzir. Ele conduz a partir de uma certa diferença de potencial. Então, vamos pensar assim, se você pega um semicondutor e você coloca, entre aspas, tá? Uma pilha fraca, ele não vai conduzir. Agora, se você coloca uma pilha forte, ele passa a conduzir. Entendeu? Se você aplica uma diferença de potencial grande, aí ele começa a conduzir igual se fosse um condutor. Mas se você aplica uma diferença de potencial pequena, aí ele não conduz.
Então, ele conduz a partir de uma certa diferença de potencial. Conduz a partir de uma certa diferença de potencial. E aí a pergunta aqui que a gente quer responder nessa aula, tudo aqui, ó. Isso aqui, alguns de vocês já viram na escola, tá? Nem todos, mas beleza, esse não é um problema se você não viu. É só lembrar, isolante do dia a dia, você lembra condutor, isolante você lembra do dia a dia. Só semicondutor que é novo, a gente vai falar bastante dele, então se você nunca ouviu falar de semicondutor, não tem problema. Mas a pergunta que a gente quer responder aqui, ó, é por que a gente tem essa diferença? Por que temos essa diferença? Essa é a pergunta-chave da aula de hoje. Por que a gente tem essa diferença entre isolante, condutor e semicondutor? E aí a gente vai ver uma teoria qualitativa. Na verdade, a gente vai ver uma teoria que... A teoria não é qualitativa. A gente vai ver uma teoria, a gente vai ver a teoria de bandas, que chama teoria de bandas, que vai explicar por que a gente tem essa diferença de bandas. E a gente vai ver ela de uma maneira qualitativa, tá? Não vamos fazer as contas. Lembra que eu falei para vocês, ativa, que a gente está fazendo um curso aqui, um apanhado geral. Física do estado sólido é pelo menos uma matéria da física bacharelado, uma matéria de 6 meses. A gente vai ver 2, 3 aulas só. Então a gente vai ver só da maneira qualitativa, mas já é o suficiente para você. Aí se você precisar, você faça as contas aí. Então, de uma maneira geral, como é que a gente consegue imaginar essa teoria de bandas? Vamos pensar lá no... um átomo, tá? Vamos pegar um átomo aqui, ó. Um átomo. Vamos colocar esse átomo... Na realidade, vamos pensar melhor aqui, ó. Vamos pegar um elétron no poço quadrado infinito, tá? Aqui, um elétron no poço. Se a gente coloca o elétron no poço, o que a gente tinha aqui, ó? Tá o elétronzinho aqui. Você sabe que não é isso, né? Que ele não fica uma bolinha assim. O que a gente viu? A gente aprendeu a calcular lá nas primeiras aulas os níveis de energia, né? Aí você tinha tipo o E1 aqui, o E2 aqui, o E3 aqui, assim por diante. Lembra disso daí? A gente calculou isso aqui lá no começo do curso. A gente calculava os níveis de energia. E essa bolinha é só de brincadeira, né? Porque a gente calculava a densidade de probabilidade ou a função de onda. Vou fazer a função de onda. Aí a função de onda era assim, né? Aí vinha assim... Aí tinha uma outra que era 3. 3 eu já não sei desenhar. Mas beleza. Então a gente tinha esses níveis de energia. O ponto aqui, ó, é que se eu colocar um segundo poço quadrado... Mas vamos pensar aqui, ó. Um poço quadrado longe. Um bem longe do outro. Tá? Poço bem longe do outro. Vamos pensar aqui que é infinito ainda também. A gente, de novo, não vai mudar. Vamos fazer aqui, ó. Tô fazendo o segundo caso. Esse aqui é o segundo caso. Você ainda vai ter E1, E2, E3 igual a gente tinha antes, né? E1, E2, E3 igual a gente tinha antes. Então, nada mudou. O que muda é se eu pegar esses dois poços... Poços? Qual é o plural de poço? Poços. Dois poços de Caldas, né? Se eu pegar esses dois poços... E aí eu aproximo eles. E agora, aqui, ó, entre eles não pode ser mais infinito, tá? É finito. E aí, quando eu faço isso, o que eu faço? Eu multiplico os níveis de energia. Porque acho que umas 2, 3 aulas atrás, a gente viu, na aula de ligações químicas, a gente viu lá por a ligação covalente, que a gente tinha o compartilhamento de elétrons. E aí eu colocava tipo um próton aqui, e aí eu dizia para vocês que a função de onda do elétron, ela tinha que ser simétrica em relação ao centro, e o psi, ele podia ser tanto... Era simétrico, que ele era assim, se eu não me engano. Assim. Quanto assimétrico, que aí ele ficava... Antissimétrico, que ele ficava assim, ó. E aí a energia da função de onda simétrica e da antissimétrica eram diferentes. Então a gente tinha dois níveis de energia. Aqui é a mesma coisa. Se eu coloco os dois, ó, eu vou ter a função simétrica e a antissimétrica. E aí, em vez de eu ter o E1 aqui, ó, eu vou ter o E1 e eu vou ter mais um nível de energia bem próximo aqui, ó.
No segundo, vou ter 2 níveis de energia aqui. Então aqui tem 2 níveis de energia. E essa multiplicação vai acontecer para todo mundo, tá? Aqui vai ter 2. Aqui também, né? Vai aparecer desse lado a mesma coisa. Eles são simétricos, são iguais. E aí esse E3 aqui ele também vira 2. Então eu tenho essa separação dos níveis de energia. Por quê? Porque eu tenho a opção simétrica e a opção antissimétrica. Essas são as duas possibilidades. Porque a minha densidade de probabilidade tem que ser a mesma em relação ao centro. E aí quando eu levo ao quadrado, essa verdinha aqui, ó, por exemplo, quando eu levo ela ao quadrado, ela fica assim. Ó. Não é isso? É isso que a gente tinha visto? Deixa eu ver se esse desenho era exatamente isso que eu tinha feito, só para você voltar lá e não se perder, caso você queira voltar. Era mais pontudo que eu tinha feito, ó. Como é que a gente tinha feito exatamente lá? Só para a gente não se perder aqui, ó. Para você lembrar o que eu quero dizer. Eu tinha um próton. Aí a gente tinha a simétrica, que era assim, ó, não era redondinho. Era assim, a simétrica. E a gente tinha a antissimétrica, que aí era assim, ó. Agora sim. Aí. Agora sim. E aí quando eu levo essa aqui ao quadrado para achar a densidade de probabilidade, ou seja, quando eu faço π ao quadrado, e aí ela fica assim, né? Fica simétrica em relação ao centro. Então essas eram as duas possibilidades que eu tinha, simétrica e antissimétrica. Mas beleza, pra gente o que importa aqui, ó? Qual que é o conceito que importa aqui pra gente? Se eu aproximo esses dois átomos, o que vai acontecer? Esses dois átomos, esses dois poços, o que vai acontecer? Eu vou duplicar o nível de energia. E isso acontece também se eu tenho átomos. Porque um átomo, você pode imaginar esse átomo, vamos pegar um núcleo atômico aqui, ó. Pode ser um próton se você quiser, não tem problema. Esse próton está aqui, ó. E em volta dele ele faz como se fosse uma barreira de potencial aqui, ó. E aí ela é mais tortinha. Mas o que são esses eixos aqui que eu estou fazendo para vocês, ó? Esse aqui é o eixo X e esse aqui é a energia. Então o que tem? Ó? Quando eu tenho um próton, ele tem que ficar no meio, né? Que desenho torto aqui, ó. Quando eu tenho esse próton aqui, esse núcleo atômico, eu vou como se eu estivesse prendendo o elétron aqui, ó, porque ele não consegue ir muito longe desse meu núcleo aqui. Aí eu tenho meus níveis de energia. Tenho o nível de energia aqui, ó. Um outro aqui. E um outro aqui. Só que aí, olha o que acontece se eu colocar dois átomos próximos. O que vai acontecer? Se eu coloco um segundo átomo aqui, ó, ele vai ficar assim, ó. Ah, não estou entendendo o que você está fazendo. Volta aqui pro poço quadrado aqui, a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, tá? Aí quando eu coloco o outro átomo, a princípio, se eles estivessem longes, eu teria esses mesmos níveis de energia. Mas como eu coloco eles próximos, aí eu duplico os níveis de energia também, porque eu tenho o simétrico e o antissimétrico. Beleza? Então é isso que acontece quando eu coloco dois níveis de energia. Se você quiser anotar aqui, ó, eu até anotei no meu caderno, os níveis de energia são multiplicados. E aí, o que acontece se... Ah, na verdade, tem uma figurinha para mostrar para vocês aqui disso. Que é... Não tenho, não tenho. Aqui, ó. Opa, não precisa. Opa, deletei. Agora, o que acontece se eu tiver vários átomos? Olha aqui, ó, figura aqui, para não precisar desenhar, porque o meu desenho é feio. Representação do que a gente está vendo ali, ó. Se eu tiver dois separados, longes, aí eu não multiplico os níveis de energia. Se eu tiver dois próximos, aí eu multiplico. Por que eu multiplico? Porque eu tenho a função assimétrica e a função simétrica, que é esse par ou ímpar aqui, odd e even, que o pessoal coloca em... Odd é ímpar, even é par, se eu não estou enganado, eu sempre confundo os dois. Que a gente tem a função simétrica e assimétrica e a gente duplica os níveis de energia. Mas o que interessa, isso que a gente já viu, acabei de mostrar para vocês. O que interessa aqui pra gente é aqui, ó, se você tem vários átomos, como é num sólido, lembra a física do estado sólido, num sólido, a gente está vendo sólidos cristalinos, o sólido ele está organizado com vários átomos um próximos dos outros, né? Quando isso acontece, os níveis de energia eles continuam sendo multiplicados. E aí o que acontece? Na prática,
eu não consigo mais distinguir os níveis de energia aqui, ó. Eu faço um contínuo de níveis de energia. O que eu quero dizer com contínuo de nível de energia? Vamos pensar assim, eu dou um zoom. Eu tenho um nível aqui, 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 ó. Tudo discreto, né? Mas vou imaginar que eu dei um zoom aqui, ó. Esse aqui é um zoom que eu tô dando. Esse aqui que eu tentei fazer é uma lupa, tá? Tô dando um zoom. Se eu não tivesse dado zoom, o que eu ia ver? Eu ia ver assim, ó. Tudo contínuo. Como se não fosse mais discreto, como se fosse contínuo. Então o que acontece no sólido? A gente vai aproximando os átomos, são tantos átomos próximos que os níveis de energia são multiplicados e a gente tem tantos níveis de energia que eu não consigo mais distinguir um nível do outro. É como se eu tivesse um contínuo de energia. Esse contínuo de níveis de energia a gente chama de bandas de energia. Então isso aqui são bandas de energia. Estou me cobrindo aqui de novo. Bandas. Nossa, escrevi terrível. Bandas de energia. Energia. Eu tenho um appletzinho aqui que mostra isso aqui que eu fiz para vocês. Um appletzinho lá do FIT, ou PET para algumas pessoas, e mostra isso talvez de uma maneira um pouco melhor. Deixa eu só colocar aqui para eu ver o que eu estou mostrando para vocês. Então tá aqui, ó. Aqui está o poço quadrado, né? Em verdinho são os níveis de energia. E aí em amarelo ali embaixo é a função de onda ao quadrado. E em branco é a do nível fundamental. Mas aqui já não é a função de onda, vou colocar a função de onda melhor. Pronto. A função de onda igual eu queria desenhar lá. Então é isso. Quando eu tenho um poço, é isso que acontece. Quando eu tenho dois, aí ó, repara comigo que os níveis de energia, aqui ó, os níveis de energia eles são multiplicados, tá vendo? Igual eu falei para vocês. Se eu afasto muito, ó, você já não consegue distinguir. Se estiver longe o suficiente, os níveis de energia eles têm o mesmo valor. E aí você não tem essa multiplicação. Se você tem vários, aí é o exemplo da lupa que eu dei para vocês. Ó, tá vendo que você nem consegue mais distinguir? Ó? Parece que é um contínuo, mas se você der uma lupa você consegue ver que de fato são vários níveis discretos de energia. Mas como você tem muitos átomos no sólido, mols de átomos, mas é claro que no mols eles não estão próximos, né? Mas tem milhares de átomos próximos o suficiente, aí é um contínuo mesmo. Você não vê só você não consegue distinguir uma linha da outra. É como se estivesse vendo um contínuo. Esse é no poço quadrado, né? A gente está vendo também, ó, se a gente tiver um átomo, aí ele fica dessa maneira. Ué, o que está se mexendo aqui? Se a gente tem um átomo, aí ele fica dessa maneira, mas é análogo ao poço quadrado. Não tem muita diferença, assim, que você... mudou aqui, fez o formato de um V tortinho, agora mudou tudo. Não mudou nada não, só mudou os níveis de energia em si, os valores. Mas o comportamento é o mesmo. Se eu tiver 2, ó, vai multiplicar aqui, ó, cadê? Ó, opa. Estou multiplicando aqui, ó, que ficou mais difícil de ver, mas estou multiplicando por 2. Os níveis de energia. Aqui. Ó, agora foi melhor, talvez. Mas se tiver vários, aí a gente tem a situação do nosso átomo, que é um pouquinho mais difícil de ver. Mas se eu olhar aqui, ó. Cadê? Eita. Enfim. Aqui, ó. Tem vários aqui, ó. Aí depende de quanto você coloca. Claro que você tem, na prática você tem muitos mais. Aqui tem até alguns escondidos aqui, ó. Vários. Então esse que é o ponto. Resumindo, deixa eu fechar esse aqui. Resumindo, o que é importante aqui? É bem abstrato, eu sei que é bem abstrato, mas o que a gente está fazendo aqui? A gente está falando de isolantes, condutores e semicondutores. Para a gente conseguir entender o que é a diferença entre um condutor, um semicondutor e um isolante, a gente vai utilizar o que a gente chama de teoria de bandas, tá? A gente vai interpretar pela teoria de bandas e a gente não vai fazer conta, a gente só vai ver a parte qualitativa. Então, segundo a teoria de bandas, o que a gente tem? Quando eu aproximo vários átomos próximos, os níveis de energia são multiplicados porque tem uma combinação de ondas simétricas e assimétricas. E se eu tenho um número de átomos grandes o suficiente, esses níveis de energia são tão numerosos, que eu não consigo mais diferenciar um do outro. E aí eu tenho o que eu chamo de bandas de energia.
que é a banda de energia? É essa região no espaço não, essa região no espaço das energias, vamos pensar assim, no mundo das energias, em que essa região de energias que tem tantos níveis possíveis de energias próximos que é um contínuo. É igual se você estivesse vendo uma televisão, se você olha de perto você vê o pixelzinho. Se você olha de longe, você vê uma imagem contínua. É mais ou menos isso, você vê uma região contínua de energia. Ou seja, eu vou escrever aqui porque eu falei bastante, acabei não escrevendo nada. Tantos estados próximos, que é como existir uma região em que os níveis de energia são contínuos. Então aqui o que eu acabei de descrever para vocês é a origem das bandas de energia. Então, se você não entendeu o que é bandas de energia, continua. Volta lá e veja de novo o vídeo, porque a gente vai trabalhar com banda de energia o tempo todo, não vamos mais parar de falar. Relembrando, falando de novo, o que é uma banda de energia? Eu tenho tantos níveis de energia próximos que eu consigo considerar aquilo como se fosse um contínuo de níveis de energia. E aí existem as bandas de energia. Ah, por que eu não chamo tudo de banda de energia? Porque, olha aqui, ó, tem uma região que tem banda de energia, mas aqui já não tem, ó. Tá vendo aqui? Não tem nenhum nível de energia. Aqui embaixo tem uma banda de energia de novo. Olha, como se eu pintasse aqui, ó. Aqui é uma banda. Uma banda. Aqui em cima é outra banda. Que são regiões aqui que eu tenho níveis de energia muito grandes. Aqui eu já não tenho nada, ó, pode acontecer. Quando eu tenho bandas de energias, não quer dizer que todas as energias são possíveis, tá? Esse é um conceito bom de você diferenciar aqui. Não estou dizendo para você que todos os níveis de energia são possíveis. Eu estou dizendo que nessas regiões aqui, ó, você pode considerar que todos os níveis de energia são possíveis porque você tem muitos níveis de energia. Mas só nessas regiões. Aqui já não, ó. Aqui você já não tem nível de energia nenhum. E aí, com esse conhecimento nosso de banda de energia, a gente já consegue interpretar aqui nossos sólidos, os nossos condutores, semicondutores e isolantes. E aí, para a gente fazer essa interpretação, a gente precisa de mais duas coisinhas só para a gente entender. E na realidade, aqui já vou mostrar para vocês porque aqui tem essa diferença aqui de condutor, semicondutor e isolante. Que é um negócio chamado aqui, ó, de banda de condução e banda de valência. Banda de valência e a banda de condução. Banda de condução. E aí a gente vai mudar um pouco esse desenho aqui que a gente fez e deixar ele um pouco mais genérico, né? Vou imaginar aqui, ó. O que acontece? Ó, vou fazer de novo os meus eixos aqui. Aqui é energia e aqui é a posição X, mas aqui não vai interessar muito pra gente não. Pode ser qualquer coisa aqui, vamos colocar X só pra... Mas não vai fazer diferença. O que eu vou fazer aqui? Eu vou desenhar as bandas de energia. Então eu vou ter aqui, ó, uma banda de energia aqui. E aí você pode desenhar como que você quiser aqui, porque só tem que fazer linha reta na horizontal, né? Você não pode mudar a energia. Só tem que ser na linha reta na horizontal. E aí é claro que a posição aqui vai depender do sólido que você tem, né? Cada material tem o seu, dependendo da disposição dos átomos também tem. E assim por diante. Ela também não precisa ser da mesma largura, tá? Pode ter uma mais fina, uma mais grossa, a distância entre elas pode mudar. E assim por diante. O que eu estou tentando reproduzir aqui é esses verdinhos aqui, ó. Só que agora só fazendo gráfico, sem tentar desenhar o átomo. Então tá, aqui são as minhas bandas de energia, cada uma delas aqui, ó, né? Na verdade pode ter muito mais, eu estou desenhando 3. Mas essas aqui são as bandas de energia, ou seja, eu tenho tantos níveis de energia nessa região aqui, que é como se fosse um contínuo de energia, a gente chama de banda de energia. Então até aqui foi o que eu fiz. E aí eu vou começar a preencher isso aqui com elétrons. Eu vou preenchendo isso daqui com elétrons. Então eu quero fazer o preenchendo. Vou preencher. Preenchendo.
que é isso que eu estou falando preenchendo? Eu vou jogar elétrons no meu sistema, né? Esses níveis de energia são os níveis de energia possíveis, não quer dizer que eles estão ocupados. E aí eu pergunto para vocês, se vocês prestaram atenção nas últimas aulas, como que a gente preenche os níveis de energia para elétrons? Lembra da distribuição lá de Fermi-Dirac que a gente viu? Na distribuição de Fermi-Dirac, como é que a gente vai preenchendo os estados? A gente vai preenchendo os estados do menos energético para o mais energético, diferente de bósons, né? Que eu poderia colocar todos os elétrons no mesmo nível de energia. Mas como os elétrons eles são férmions, eu não consigo colocar eles todos no mesmo nível de energia. Eu só consigo colocar dois, um spin para cima e um spin para baixo. Então eu vou preenchendo aqui, ó. E é como se eu estivesse enchendo ele de água aqui, ó. Então vou colocando elétron. O elétron é o verdinho. Eu vou preenchendo aqui, ó. Não, verdinho ficou ruim. Rosinha. O elétron vai entrando aqui e vou preenchendo. Vou preenchendo. E é como se eu estivesse enchendo de água. Aí no final das contas, ó, coloquei todos os elétrons que cabiam nessa banda de energia. Preenchi toda essa banda de energia aqui, ó. Então ela está preenchida. Preenchi mais uma aqui, ó. Fui preenchendo, sempre de baixo para cima, tá? Na verdade, você tinha que fazer como se fosse uma água subindo. Só que ia ficar inferno ficar desenhando as listrinhas aqui, né? O ideal seria fazer as listrinhas a listrinhas. Ó, tá, na verdade, nem é tão difícil, não. Mas vocês entenderam, né? Vou preenchendo aqui, ó. E talvez você já se perguntou, precisa encher até o final uma banda? Não precisa, a gente vai ver isso logo logo. Mas nesse exemplo aqui que eu estou dando, sim, ó. Preencher essas duas bandas de energia. E essa aqui ficou livre. Essa banda aqui de cima eu chamo ela de banda de condução. Essa primeira que ficou livre. Banda de condução. E essa última preenchida aqui eu chamo de banda de valência. De valência. Então o que é a banda de condução e a banda de valência? A banda de condução é a primeira banda vazia. Banda de condução é a primeira banda vazia. Porque pode ter bandas aqui para cima, né? Mas a gente nem vai trabalhar com elas. A gente geralmente só trabalha próximo ali da banda de valência e da banda de condução. É a primeira banda vazia. Essa é a banda de condução. Já a banda de valência é a última preenchida. A banda de valência é a última preenchida. E nesse caso aqui em específico que a gente está, e aí a gente já consegue dar o exemplo dos isolantes, pensa aqui, ó. Se você dá energia para um elétron aqui, lembra que os elétrons são sozinhos. Você tenta dar energia para um elétron, um pouco de energia para o elétron. O que o elétron consegue fazer? Ele consegue se movimentar. Quando ele se movimenta, ele ganhou energia. Então eu pego aqui o elétron, vou pegar um elétron aqui, ó. Tô tentando, vou trocar a cor, né? Tô tentando pegar, qual cor que fica bom? Tô tentando pegar o elétron aqui, tô tentando dar energia para ele. Se eu der um pouquinho de energia, ele iria para esse nível de energia aqui de cima. Só que esse nível de energia aqui de cima já está preenchido, porque todos os níveis aqui de energia estão preenchidos. Então esse elétron aqui ele não pode ganhar energia. Ele pode ganhar energia e vir daqui para cá? Também não pode, porque aqui não existem níveis de energia. Esses estados de energia não tem nível de energia aí. Então vamos agora para a minha banda de valência aqui, ó. Mesma coisa, minha banda de valência. Está aqui o eletrãozinho. Aí eu quero dar energia para ele. Ele consegue vir para cá? Não consegue porque está preenchido. Ele consegue vir para cá? Não consegue porque não existe nível de energia. Então o que acontece? Se eu dou energia para o meu elétron, ele não vai conseguir correr por aí. Eu não vou ter corrente elétrica, porque ele não consegue absorver aquela energia, porque não existem estados de energia disponíveis para ele ir. Então todos esses elétrons que estão aqui, ó, eles estão presos. A não ser que eu dê energia suficiente para que ele consiga pular daqui para cá, ó. Aí eu poderia ter condição de energia. E esse é o caso do semicondutor. A gente vai ver depois. Mas no isolante, o que você pode imaginar? Vou fazer mais claro o isolante. Como que você pode imaginar? Se a gente fizer o nosso diagrama, vou fazer diferente aqui, ó, tá? Esse aqui eu fiz um genérico ali na esquerda. Aqui eu vou fazer do isolante,
que é mais ou menos como funciona. É bem parecido no caso. Então a gente tem o seguinte aqui, ó. Vamos pensar assim, ó. Essa banda aqui, ó, essa banda de valência, ela está completamente preenchida. Vou pintar ela toda aqui, ó. Tem que pintar tudo aqui, né? Não dá muito trabalho, né? Tá bom, deu para entender. E essa banda de condução, ela está vazia. Então a banda de condução, que eu vou chamar de BC, ela vai estar vazia, totalmente vazia. E a banda de valência, BV, ela vai estar totalmente preenchida. Totalmente preenchida. E aí, o que a gente tem aqui, ó, no isolante? É a mesma história dos elétronzinhos. Eu quero que o elétron, eu quero que ele conduza. Não tem como. Não tem como ele conduzir. Não tem como ele se mover. Por que não tem como ele se mover? Porque não existem níveis de energia disponíveis. A única maneira de esse elétron começar a conduzir é se eu conseguir promover ele aqui para a banda de condução. Essa diferença de energia entre a banda de valência e a banda de condução é o que a gente chama de gap do material. Esse aqui é o gap, tá? Gap. Porque o gap é o espaço, né? O espaço entre os níveis de energia. Então, para que eu consiga conduzir energia elétrica no isolante, eu teria que fornecer energia para ele vencer o gap. E aí, nos isolantes, a característica dele, que é o que a gente vai utilizar aqui, ó, é que ele tem o gap grande. Mas grande e pequeno, você sabe que não significa muito na física, né? O gap grande é o quê? É aproximadamente maior do que 4 elétron-volts, tá? Esse aqui é o que a gente considera para ser um isolante. O gap é acima de 4 elétron-volts. É claro que isso não é rigoroso, esse valor aqui, ó, esse valor aqui não é rigoroso. É rigoroso. É só uma caracterização que, para a gente chamar de isolante, o gap dele tem que ser grande. Grande quanto? Uns 4 elétron-volts. Acima de 4 elétron-volts a gente já considera isolante. Porque a gente vai ver que o semicondutor é bem parecido com o isolante, tá? Então, a ideia aqui do semicondutor é parecida com o do isolante. Então, aqui, ó, 4 elétron-volts não é muito rigoroso. 4 elétron-volts é aproximadamente a energia que você tem do ultravioleta, tá? Um fóton no ultravioleta ele vai ter aí uns 4 elétron-volts de energia. Outra coisa aqui que aparece aqui pra gente, que é o seguinte, vamos lembrar como é que a gente fazia a nossa distribuição de Fermi-Dirac? Ela era assim, ó, se a temperatura fosse acima do 0 Kelvin, a gente ia preenchendo e ele fazia uma curvinha assim, né? Se tivesse exatamente a 0 Kelvin, aí ele fazia uma função degrau assim, ó. E esse aqui, ó, esse valor de energia, aqui é energia, né? Aqui é energia e aqui seria a ocupação. 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 Opa, deixa eu voltar aqui. Ocupação. Essa energia aqui a gente viu lá e a gente chamava ela de energia de Fermi, tá? Essa aqui era a energia de Fermi. Mas ela só valia energia de Fermi. Essa energia, esse valor aqui, ó, esse meio aqui, ó, a gente chamava de energia de Fermi, mas a energia de Fermi só vale se a gente estiver em 0 Kelvin. Se a gente estiver numa temperatura maior, esse valor aqui, ó, agora vale só para o azul, que seria o valor em que está 50% preenchido, que seria 0,5. A metade da banda está preenchida, metade do nível de energia está preenchido, está ocupado. A gente chama aqui agora de nível de Fermi. De Fermi. Então tá aqui, ó, nível de Fermi. E aí se a gente tentar passar esse diagrama por que a gente está vendo aqui, ó, seria mais ou menos aqui, ó. O roxo ele seria tipo aqui. E a próxima banda, que é essa banda azul, ela viria aqui, ó. Tá vendo? E aqui, ó, e aqui já é 0. Então, nesse caso aqui, o meu nível de Fermi, ele fica no meio do gap, no isolante. O meu nível de Fermi. Vou colocar aqui, ó. Nível de Fermi. Então, aqui a gente tem algumas características. Fermi maiúsculo? Acho que é, né? Porque eu coloco minúsculo. Fermi maiúsculo.
é o nome de uma pessoa. Então, o que a gente viu de características aqui do isolante que vai diferenciar ele no isolante? O isolante ele possui a banda de valência totalmente preenchida, a banda de condução vazia e o nível de Fermi. Isso quer dizer, né, no caso, é meio que uma consequência do nível de Fermi estar no meio do gap. O que é o gap? O gap é essa diferença de energia entre o topo da banda de valência e a parte de baixo da banda de condução. A gente chama de isolante se esse gap ele for grande. Grande é quanto? Grande é aproximadamente acima de 4 electronvolts. A gente começa a considerar gap grande. Isso seria o quê? Equivalente à energia de um fóton de ultravioleta. Mas por que ele é isolante? Porque se eu não der se eu ligar numa bateria, eu não tenho para onde o elétron ir, ele vai ficar preso aqui, porque não existem níveis de energia livres. Então ele não consegue conduzir energia elétrica. E aí a gente chama ele do quê? De isolante. Já para o caso do semicondutor, as bandas deles até que vai ser bem parecido com o isolante. Mas vão ter algumas diferenças aqui significativas. Então a gente está falando agora do semicondutor. Semicondutor. Eu vou desenhar as bandas dele aqui, ó. E sempre começa igual, né? Aqui é energia e ali pode ser posição, tá? Vou colocar posição de novo, não tem problema. E aí é bem parecido com o isolante. Você tem aqui a banda de valência, a banda de condução. E aí, de novo, a gente vai preenchendo aqui, ó. Vou anotar aqui, ó. Essa aqui é a banda de condução. Essa aqui é a banda de valência. E aí está toda preenchida aqui, por exemplo, a banda de valência. Mas essa não é a única possibilidade de semicondutor, tá? A gente já vai ver aqui qual é a diferença. Mas é bem semelhante à do isolante. A gente continua tendo o gap de energia aqui. O gap e geralmente aqui o nível de Fermi ele está aqui no meio, aqui, ó, entre a banda de condução e a banda de valência. E aí eu vou colocar aqui EF, tá? Energia mas é um nível de Fermi, você lembra, né? Energia de Fermi é o que? Quando a temperatura é zero. O nível de Fermi é para qualquer temperatura, mas sabe o que é o nível de Fermi? Aí essa banda aqui, ela tá preenchida ou cheia, né? Vamos só para ficar mais... Vou colocar cheia, porque às vezes você vê as duas e é bom você já ver agora as maneiras que o pessoal chama aqui. Pode falar que é totalmente preenchida ou cheia, tanto faz. Você pode ver as duas nomenclaturas. A diferença é que no caso do semicondutor, o gap é pequeno. Então a gente tem aqui um gap pequeno. Um gap pequeno. E aí que vem a diferença aqui, ó, né? Que a gente tem um gap grande e aqui tem um gap pequeno, aqui, ó, tipicamente menor do que 4 electronvolts, né? Para fazer a distinção entre o isolante. O que você tem que perceber é que o semicondutor aqui, ó, ele a princípio também não conduz, igual o isolante. Então, se eu ligo numa pilha fraca, entre aspas, o semicondutor também não vai passar energia elétrica, também não vai ter corrente. Por que não vai? Vamos relembrar. Porque se eu pegar um elétronzinho aqui, ó, onde tem elétron? O elétron é nessa região que está populada de elétron, aqui não tem elétron nenhum. Se você pega um elétronzinho aqui, ó, e você dá um pouco de energia para ele, ele não tem como vir para cá, ele não tem como ir para outra região, outro nível de energia, porque não existe nível de energia disponível. Lembra, aqui não tem nenhum nível de energia. Aqui em cima já tem. Tudo isso aqui são níveis de energia disponíveis. Só que para ele conseguir fazer a condução, ele tem que pular daqui para cá. Então você não vai conseguir ter a condução de elétrons, não vai conseguir ter corrente elétrica se a energia que você forneceu for menor do que a energia do gap. Então, no semicondutor, no isolante, ele não conduz porque você precisa dar muita energia para conduzir. Muitas vezes você acaba até destruindo o material antes de você começar a conduzir energia elétrica. Já no semicondutor, você consegue conduzir a partir de um certo valor, igual seria no isolante, mas esse valor é mais baixo. E aí que funciona a lógica binária, 1 e 0, né? Porque você pensa, a partir de certo valor ele está ligado, vira um condutor, 1. Se você não dá uma diferença de potencial suficiente, ou não dá uma energia suficiente para esse elétron, o semicondutor está desligado, é o 0, ele não é um condutor. E aí você consegue fazer a lógica binária. Lembrando que a lógica binária a gente vai ver aí mais para frente, tá? A gente vai ver de como a gente parte disso daqui, para a gente conseguir fazer um dispositivo, umas portas lógicas. A gente vai chegar a ver tudo isso nas próximas aulas.
Mas então aqui, ó, qual que é a diferença principal? Porque você vê que o desenho é o mesmo, né? No semicondutor, o gap é menor, e aí é viável você aplicar uma diferença de potencial sem estragar o seu material, e você começa a conduzir. Você começa a conduzir quando? Quando você promove o elétron aqui da banda de valência para a banda de condução. E aqui na banda de condução ele pode ir para onde ele quiser, né? Porque tem várias energias livres. Se você der um pouquinho de energia, ele pode se movimentar. É essa a ideia, mais ou menos. Demora um tempo para você pegar aqui, para você conseguir visualizar essa estrutura de bandas que a gente está vendo, mas depois de um tempo você se acostuma. No começo é difícil você pegar mesmo aqui. Mas o que é importante, ó, entender o que é o gap de energia. O gap de energia, você não consegue ter níveis de energia ali, ou seja, não vai ter elétrons com essa energia. E é banda de condução, banda de valência, né? Essa é a história do semicondutor. Aí no semicondutor a gente tem que levar em consideração também o que a gente viu agora há pouco aqui, ó. Lembra esse desenho aqui, ó? Aqui, ó. Vamos pensar, vou fazer um desenho parecido com aquele, quer ver? O que era aquele desenho? O desenho é a gente preenchendo os níveis de energia de uma distribuição de Fermi-Dirac. Você vê como tudo está conectado, né? Cuidado, que é energia, aqui é ocupação. Ocupação. Se eu estou numa energia... Ocupação, que escrito aqui. Se eu estou com uma temperatura acima de 0 Kelvin, vamos supor que a gente está numa temperatura acima de 0 Kelvin, a gente tem esse comportamento aqui, ó. Assim, mais ou menos, né? Você entendeu. Aqui vai para 0. E aí, ó, como o gap é menor, vou imaginar aqui, ó. Essa aqui, ó, tá a minha banda lá, a minha banda de valência. Ela tá aqui. E como o gap é menor, a minha banda de condução ela vai estar tipo aqui, ó. Só pra gente entender, tá bom? Então tá aqui, ó. Repara comigo, essa banda aqui totalmente populada, mas essa banda aqui, ó, também, ela também vai estar um pouquinho populada, se o meu gap é muito pequeno. Repara a diferença entre o isolante aqui, ó. O que pode acontecer, tá? Não vai acontecer com todos os semicondutores, mas é uma coisa que acontece bastante nos semicondutores que a gente vai explorar. No isolante, a gente vai preenchendo, e aí o nível de Fermi fica aqui no meio, igual no semicondutor. Só que quando a gente já chega na banda de condução, aí não tem mais elétron aqui, ó. Porque toda essa parte aqui, ó, que vai diminuindo, porque lembra, né? Se fosse 0 Kelvin, seria aqui, ó, vai. Aí beleza, não tem nem o que discutir. Preencheu, acabou. Parou de preencher, daqui para cá é tudo 0. Mas no caso que a temperatura é acima do 0 Kelvin, aí o preenchimento ele é mais suave. Então, dependendo se sua banda de condução ela começa aqui, ó, você vai ter alguns eletronzinhos que vão estar também na banda de condução. Então pode acontecer da banda de condução não estar vazia, tá? Esse é o ponto que eu quero passar para vocês. E a gente já vai ver isso. Uma coisa interessante é que essa largura aqui, ó, que a gente tem, é só para você ter uma ideia, essa largura aqui, ó, desse caimento, vamos chamar assim, ó, a largura desse caimento é da ordem de 2 kBt. Então, conforme você aumenta a temperatura, essa largura é maior, e aí você começa se você aumenta a temperatura, você começa a ter alguns elétrons aqui em cima. O que eu estou falando para vocês? Se você aumenta a temperatura, vamos fazer aqui, ó, vários, né? Vamos pensar assim. A ideia é essa aqui do desenho que eu fiz o primeiro. Nós vamos pegar uma temperatura baixa, acima de 0 Kelvin, mas ainda baixa. Vou tentar desenhar. Ele vai ser mais ou menos assim, ó. Não vai ser abrupto, mas vai ser mais ou menos assim. Se você aumenta a temperatura um pouco mais, aí ele vai ficando mais largo isso aqui, ele vai ficando assim, ó, mais suave, tá vendo? E aí aumenta a chance, em vez de ser abrupto, mais suave, aí aumenta a chance de você ter elétrons livres na banda de condução. Que é essa história aqui, ó. Olha só, um pouquinho foi para a banda de condução. E aí quando você for desenhar o seu diagrama de bandas, ele vai ficar assim, ó. Calma aí. Então, o que acontece? A princípio, você preencheria tudo aqui, né? Se o seu nível de Fermi estiver aqui no meio. Se o seu nível de Fermi estiver entre a banda de condução e a banda de valência, você vai ter o seu nível de Fermi aqui, né? Não precisa estar exatamente no meio, tá, gente? Eu estou sempre desenhando no meio, mas ele pode estar bem para baixo, bem para cima. E dá para você mudar esse nível de Fermi e a gente vai ver daqui a pouco como é que faz.
Só que aí, ó, como você tem essa situação aqui de que você vai preenchendo, mas não, esse preenchimento de uma distribuição de Fermi-Dirac para elétrons, né, que elétrons são férmions, como ela não é abrupta para temperaturas acima de 0 Kelvin, pode acontecer, e vai acontecer bastante, de alguns elétrons não estarem preenchidos aqui, ó. Porque olha só, aqui, ó, vamos supor que a sua banda é aqui, ó. Ó, aqui faltou uns elétrons para preencher ela completamente, tá vendo? Para onde foram esses elétrons? Eles foram para cá. Então vai ter aqui, ó, uns buracos aqui, ó, sobrando. E esses buracos aqui que estão sobrando, a gente chama eles de buracos. É isso. Esses aqui, esses pretinhos aqui, ó, a gente chama eles de buracos. E esses buracos é como se fosse... É parecido com um elétron, as propriedades deles. Só que eles têm a carga positiva, né? Ah, não entendi nada, já explico melhor. Porque eu quero primeiro desenhar aqui, ó. E alguns elétrons eles vão estar aqui, ó, na banda de condução. Então esses buracos aqui, ó, o elétron foi daqui para cá, deixou um buraco aqui e ficou o elétron aqui. Então no semicondutor, se você aumentar a temperatura suficientemente, você vai fazer ele conduzir também. Ou então, se você muda esse nível de Fermi, quando você muda o nível de Fermi, o que você está fazendo? Você está arrastando essas bandas ou para a esquerda ou para a direita. Dependendo de como você arrasta seu nível de Fermi, por exemplo, se você, vamos pensar que você colocou ele mais para cá, ó, aí você vai ter a chance de você ter elétrons aqui em cima é muito maior, porque você está colocando, quando o nível de Fermi está bem próximo à banda de condução, seria o equivalente a você fazer assim, ó, você tem a sua distribuição de Fermi-Dirac aqui, e aí você coloca a sua banda de condução tipo aqui, ó, vamos pensar que assim, ó. É isso? Mais ou menos isso. E a banda de valência é tipo assim, ó. E aí você com certeza vai ter alguns elétrons aqui em cima. Então se você aumenta a temperatura ou aplica um potencial diferente, você pode conduzir, certo? Esse é o semicondutor. Então às vezes ele conduz e às vezes ele não conduz. Pode ser tanto por diferença de potencial, que é o que geralmente a gente faz, mas se aumenta a temperatura isso também acontece. E algumas vezes a gente faz o que a gente chama de dopagem, que a gente vai ver daqui a pouco, e que você, espontaneamente, você tenta mudar esse nível de Fermi e você ter mais buracos ou menos buracos, ou mais elétrons e menos elétrons, e aí você tem uma condução, o seu semicondutor ele passa a conduzir sempre, dá para fazer isso também. O que são esses buracos aqui, ó? Eu falei para vocês que os buracos eles são como se fosse um elétron de carga positiva. Se você não consegue imaginar, imagina uma garrafa d'água. A garrafa d'água, ela tá... Aquelas garrafinhas de plástico, sabe? Ela tá cheia de água aqui dentro. A água, vamos supor que seja os elétrons. Vou até fazer a mesma cor para você entender. Ah, então tá aqui os elétrons, certo? Se ela tá 100% cheia, você não consegue ver movimento, né? Mas vamos supor que você tem uma gotinha aqui, uma bolha de ar. Se você observa só a bolha de ar... o que tampou aqui? Tá tampando, não sei porquê. Enfim, vou fazer aqui então. Ficou, não sumiu, não consigo fazer. Engraçado. Olha que engraçado. Não sei o que acontece. Mas enfim, você tem uma bolha aqui, ó. Uma bolha, tá vendo a bolha? Agora imagina que você está observando só a bolha. Você chacoalha a garrafa para um lado para o outro. O que você vai ver? Você vai ver essa bolha indo para cima e para baixo. Você vai ver a bolha se movimentando. Mas, se você pensar, é a bolha que está se movimentando ou é toda a água ao redor que está se movimentando? Você pensou nisso? Não pensou, provavelmente não. Mas aqui a ideia é mais ou menos a mesma. É como se os elétrons fossem a água e o buraco seria a bolha. Então, aqui em cima seriam gotinhas de água se movendo e aqui seriam bolinhas se movendo. Então, da mesma maneira que você observa toda a água aqui da garrafinha está se mexendo e você consegue perceber que tem uma bolha que está se mexendo, né? Apesar de ser toda a água que está se mexendo, a mesma coisa aqui, ó. Todos os elétrons eles se movem e aí essa bolha, que seria o buraco, pode se mover também. Então, ele se comporta como se fosse um elétron aí de carga positiva. Mais ou menos isso. Esse é o semicondutor. E o condutor, como é que é? Condutor. O condutor, ele é as bandas deles são um pouquinho diferentes. Aqui, ó, a gente vai ter duas opções.
Vai ficar assim ó, pra gente. Vamos desenhar as bandas. Ou eu posso ter essa banda de valência. Se essa banda de valência tiver meio preenchida, vamos, por exemplo, preencher só até aqui, ó. Só até essa linha. Então, daqui para baixo, não tem mais. Daqui para baixo tem mais, só está preenchido. Mas aqui para cima é que não tem mais elétrons. Fui enchendo de elétrons e acabaram os elétrons. E aí aqui, ó, essa banda de valência, ela tá meio preenchida. Ah, mas é banda de valência ou banda de condução? Aí meio que tanto faz, tá? Quando a gente está falando de condutor, assim, banda de valência, banda de condução, não faz muito sentido a gente falar nisso, porque as propriedades são exatamente as mesmas. Então, nesse caso aqui, você pode chamar do que você quiser ou não chamar de nada. Mas o ponto é que essa banda de valência, ela tá meio preenchida. Não precisa ser meio, né? Pode ser 80%, 20%, tanto faz. Só não pode estar 0 nem 100% preenchido. Como ela está meio preenchida, quer dizer que os elétrons aqui, eles podem pegar qualquer energia aqui de cima, tá vendo? Aqui é tudo livre. Então você aplica qualquer energia, qualquer diferença de potencial, melhor dizendo, aplica qualquer diferença de potencial, o que acontece? O elétron se move aí tranquilamente, ou seja, ele conduz eletricidade, o condutor. Então essa é uma das maneiras, deixa eu pensar. Essa é uma das maneiras de a gente ter um diagrama de bandas para um condutor, né? Então aqui está conduzindo, fácil de entender. Ah, mas pode pegar aqui? Não pode. Aqui no gap não pode, né? Aqui pode? Aqui pode também. Mas o que interessa para a gente é que um pouquinho de energias é o suficiente para mover esses elétrons aí. E aí nesse caso, ó, o nível de Fermi ele fica exatamente aqui, ó, né? Isso aqui é o nível de Fermi. A outra opção que a gente tem é quando tem o overlap. Overlap o quê? Como é que é? Quando você tem um em cima do outro, como é que a gente fala mesmo? Sobreposição. Quando a gente tem a sobreposição das bandas. Ou por que eu fiz de rosa? É de azul, né? Banda. Quando a gente tem a sobreposição das bandas aqui, ó. Por exemplo, eu tenho uma banda aqui, essa é uma banda. E aí a outra banda, ela também vai aqui, ó, no mesmo lugar, tá vendo? Elas têm duas bandas aí, ó. E aí a banda de condução e a banda de valência, elas estão sobrepostas. E aí eu preencho aqui, ó, a banda de valência, só aqui. Aí não faz mais diferença, não tem o gap nesse caso, né? E aí, de novo, os elétrons podem se mover. Então, essa diferença essas são as diferenças dos isolantes, semicondutor e condutor do ponto de vista das bandas. E aí que a gente consegue explicar a condução eletrônica de cada um desse tipo de material. Repetindo, isolante, a gente tem as bandas aqui de energia. O que são as bandas de energia? O que acontece que aparecem essas bandas de energia? A gente tem tantos níveis de energia que parece que é um contínuo. Esse contínuo a gente chama de banda de energia. No isolante, a banda de energia, a banda de valência, ela está totalmente preenchida, então os elétrons aqui não tem para onde ir. E a diferença da banda de valência para a banda de condução é um gap muito grande. E aí não tem como os elétrons se mover, ele não conduz. O semicondutor é igual, só que o gap é menor. E aí com o gap menor, fica viável aplicar uma diferença de potencial para fazer os elétrons se moverem. Isso eu consigo fazer. Outra coisa também é que se a temperatura for alta o suficiente e o nível de Fermi estiver numa posição adequada, ou mais próximo aqui, ó, por exemplo, da banda de condução ou da banda de valência, aí o que vai acontecer? Eu vou ter buracos e elétrons sobrando aqui, aí eu vou conseguir conduzir também. Posso fazer isso só mudando a temperatura ou fazendo alterações no meu material. E no condutor eu tenho aqui a banda de valência semi-preenchida, e aí já qualquer energia faz o elétron já se mover. Ou então eu tenho a sobreposição da banda de condução e a banda de valência, que por mais que a banda de valência esteja 100% preenchida, ela não tem o gap. Aí eu posso dar um pouquinho de energia e o elétron se move também. Então essa é a diferença principal aqui do semicondutor, do condutor e do isolante do ponto de vista de condução de energia. Aí você deve estar se perguntando, e por que eu estudo semicondutores, né? Então, por que semicondutores são importantes? Que a gente vai ter várias aulas de semicondutores. Por quê? Semicondutores são importantes. E aí, quando eu colocar os exemplos aqui, você já vai entender. Importantes. Porque basicamente, ó, não só isso, mas eles são utilizados em duas grandes áreas. Eles são utilizados para emissão de luz
Então, quando você vê um LED, provavelmente ele é feito de material semicondutor. Então, se aquelas lâmpadas de LED são de material semicondutor no estado sólido, na maioria dos casos. Eu acho que deve ter alguns diferentes aí, novos. Mas no mercado é isso, né? O que você compra aí é de estado sólido. E também os dispositivos eletrônicos, né? E aí, quando eu falo de dispositivos eletrônicos, aí vale tudo. Dispositivos eletrônicos é o quê? É o chip do celular, é o processador do computador, é a memória RAM, é o placa de vídeo, é tudo. Dispositivos eletrônicos utilizam semicondutor, porque a gente tem essa propriedade de liga-desliga do semicondutor, né? Liga-desliga, que às vezes ele conduz, às vezes não conduz. E aí com essa propriedade de liga-desliga, a gente consegue fazer a lógica binária. A gente vai ver isso depois também. Lógica binária, não hoje, né? Em outras aulas. Então percebe aqui ó, que semicondutor, basicamente, ele movimenta toda a tecnologia que a gente tem. Tudo que a gente tem de mais tecnológico utiliza semicondutor. Basicamente, todo equipamento que você tem na sua casa vai utilizar semicondutor em algum ponto. Ah, estou utilizando um liquidificador. Aí já não sei se tem semicondutor. Depende, não tenho certeza. É uma boa pergunta. Porque o liquidificador é elétrico, né? Não é eletrônico. Tudo que é eletrônico, ar-condicionado, vai ter o tal do semicondutor. Só para você ver como era a vida antes do semicondutor, eu vou dar um exemplo aqui para vocês aqui, ó, de como que antigamente o pessoal fazia para aumentar o volume. Exemplo, eu quero aumentar o volume de um som. Sabe esse que você só aperta no celular do lado, que ele faz que aumenta o volume? Então vamos ver como é que era para você aumentar o volume antes da gente ter descoberto o transistor. O transistor é feito de material semicondutor, né? Então a gente quer aumentar o volume. Eu coloquei aqui na tela para vocês uma válvula. Lembra do amplificador valvulado? Amplificador valvulado, que era tipo um negócio assim, ó. Era esse. Deixa eu ver se está mostrando para vocês. Tá, né? Era um negócio tipo assim, ó, para você conseguir amplificar o seu som, uma caixa que amplia o som, de você toca a sua guitarra num som e você quer que vá pra galera, sabe? Caixa de som mesmo. Você precisa de válvulas para você amplificar esse som. Acho que tem outra imagem aqui, ó, de uma válvula, que é uma outra válvula. Então, para você aumentar o volume, você tinha equipamento como esse, que era uma válvula aqui, ó. Chama de válvula, tá? O nome mesmo era válvula. Como é que funciona essa válvula? Vamos pensar primeiro. O que significa ampliar, aumentar o volume? Vamos pensar assim, ó. Eu crio na minha guitarra um sinal assim, ó. Esse é o sinal, é a onda sonora. E aí eu quero, de alguma maneira, que ela fique mais alta. Então ela tem que ficar assim, ó. Tá vendo? É isso que eu quero. Aumentar o volume significa fazer isso. Você pegar essa informação aqui e transformar ela maior. Só que como é que você faz isso sem um transistor? Você pega a válvula. E aí a válvula funciona como mais ou menos? Vou colocar aqui um videozinho para vocês. O que acontece? Você tem como se fosse uma parte de metal aqui, ó, que você esquenta ele e aí você puxa os elétrons aqui para cá. Vou colocar um pouco mais para trás. É um pouquinho. Cadê? Essa frente. Aqui, ó. Você coloca ali. Não, essa grid não está me ajudando. Mas o que acontece? Cadê? Tem que mostrar sem. Aí, ó. Então, o que acontece? Você tem um emissor termiônico. E aí você arranca os elétrons aqui, ó. Você esquenta como se fosse uma agulha aqui, ó. Esquenta essa agulha, aplica uma diferença de potencial. E aí você tem um fluxo grande de elétrons ali. Então, o que esse é um fluxo grande de elétrons, mas ele não tem informação nenhuma. É só um fluxo contínuo de elétrons. Ele não traz esse meu sinal aqui. Ele é só um sinal super alto aqui, ó. É um sinal super alto. E aí, o que eu faço? Eu coloco aqui, ó, nesse cantinho, uma grelha, que é basicamente uma grelhazinha de metal, que pode passar o elétron quando ela está desligada, mas aqui ela pode ser carregada negativamente ou positivamente, essa grelha. E é daqui que vem o sinal que eu quero. O sinal da minha guitarra vem para cá. Então, o sinal da minha guitarra vem para cá e aqui está passando elétrons. E aí, esse sinal da minha guitarra, ele pode ser positivo ou negativo. Se ele é negativo, ele repele alguns dos elétrons, tá vendo?
Então, ó, se esse sinal é negativo, ó, eu pego na minha guitarra um sinal, vamos pensar assim, ó. Se o sinal da minha guitarra é negativo, o que que vai acontecer? Essa corrente aqui, ó, também vai ser negativo, né? Só que vai ser aqui embaixo, porque o sinal é muito, a amplitude dele é muito maior. Porque aqui eu tenho uma corrente de elétrons muito maior do que a corrente que eu gerei na própria guitarra, né? E aí o que que acontece? Eu modulando o sinal que entra aqui nessa grelha, eu consigo pegar desse sinal aqui que vem da guitarra e transformar nesse sinalzão grande aqui, ó, ou seja, eu aumentei o volume. Então por isso que os amplificadores antigamente eram grandes, né? Porque você precisa dessas válvulas aqui para você fazer esse controle do sinal. Você precisa aumentar o volume utilizando esse processo aí que eu mostrei para vocês. E aí você consegue modular o seu sinal e você aumenta o volume. Mas se você não quiser utilizar essa válvula que eu mostrei aqui para vocês, o que você pode trocar toda essa válvula grande por que peça que você pode trocar para aumentar o sinal? Você pode trocar toda essa válvula por um transistor, que é isso aqui, ó. Isso aqui é um transistor. E esse negocinho pequenininho aqui é um transistor. Você já deve ter visto. Transistor geralmente tem 3 perninhas, tá? Também você pode ter visto um circuito integrado, que é tipo como se fosse uma aranha com algumas perninhas aqui assim, ó. E aí tem vários transistores aqui dentro. Mas esse aqui é um transistor, esse aqui que tem 3 perninhas. Como que funciona um transistor? Vou só falar, a gente vai ver isso bem depois, tá? A gente vai ver em detalhes. Só estou querendo dar motivação para você estudar o semicondutor. Porque o que é? Para a gente aumentar o volume, que você aperta aqui do lado, tinha que ter uma válvula que fazia aquela corrente de elétrons e era um inferno para você fazer. Agora você tem um transistor, que é basicamente um equipamento que cabe no seu dedo e ele vai ter 3 perninhas. Então você tem uma perninha para cá, uma perninha para cá e uma perninha para cá. Aí o que acontece? Você daqui para cá, você manda um fluxo de elétrons. E aqui, ó, você controla, que se chama de gate, ou a porta do... Aqui é a fonte, aqui é o dreno. Então o que você quer fazer? Você quer que o elétron passe daqui para cá, ó. Só que aqui, ó, você consegue, colocando o seu sinal, você consegue controlar o fluxo de elétrons. Aqui é como se fosse sua grelha lá na válvula. Então, eletronicamente, você consegue fazer esse processo utilizando uma peça de estado sólido, ou seja, não tem vidro, não tem nada, é uma peça dura aí. Você consegue simplesmente colocar o seu sinal aqui e ampliar ele daqui para cá. Olha que beleza. Então, é a mesma coisa, em vez de você ter uma válvula gigante de vidro que pode quebrar, aqui que você tem? Você tem aqui um transistor pequenininho. Só para você entender como os semicondutores foram revolucionários. Quem inventou o transistor ganhou o prêmio Nobel. Acho que foi o prêmio Nobel mais rápido que já foi dado entre a invenção e o prêmio em si. Porque depois que inventaram o transistor, foi tipo coisa de 2, 3 anos, já estava em todas as lojas vendendo já. Dos Estados Unidos, claro, né? Revolucionou o nosso mundo até hoje. É uma das invenções mais importantes da história da humanidade aqui, o transistor, tá? E o transistor ele é baseado em semicondutores. A gente vai ver isso na próxima aula. A gente vai ver isso já na próxima aula, como funciona o dispositivo semicondutor. Beleza. Quando a gente estava discutindo semicondutores, eu falei para vocês que dava para a gente mudar o nível de Fermi, né? Então vamos ver aqui, ó. A gente está falando de semicondutores. Tudo isso que eu falei é só uma motivação, não era para você saber tudo que eu falei, não. É só para você entender como foram importantes os semicondutores. Semicondutores, a gente está falando, dutores. E agora eu quero falar de dopagem para vocês, que é um processo aqui muito importante de semicondutores. O que é dopagem? O que significa dopagem? A dopagem quer dizer quando você usa doping, você usa bomba numa competição. Também. Mas no caso dos semicondutores, não é isso que significa. Significa você colocar impurezas no semicondutor. O que é impureza? Sujeira. Impurezas no semicondutor para mudar o nível de Fermi. Mudar o nível
de Fermi. Porque que acontece aqui, ó? Se eu tiver, eu vou fazer aquele meu diagrama lá que eu estava fazendo para vocês. Agora eu só vou me preocupar com a banda de condução e a banda de valência, tá? Vou fazer aqui. Então vai ficar assim, ó. Banda de valência e a banda de condução. Se o meu nível de Fermi ele está aqui em cima, o que eu favoreço acontecer? Eu favoreço a formação não, eu favoreço que tem aqui vários elétrons sobrando. E aqui está preenchido. E pode ter buraco aqui embaixo? Pode ter buraco, mas não é o que vai dominar o meu sistema. Então aqui, ó, eu vou ter, sei lá, 1, 2 buracos. Vamos colocar aqui, ó. Um buraquinho aqui, outro aqui, beleza. Tem buraco aqui embaixo, mas o que domina aqui é a condução por elétrons. A gente diz que ele tem excesso de elétrons, nesse caso aqui. Excesso de elétrons. Quando ele tem excesso de elétrons, e como é que eu faço isso? Eu coloco o nível de Fermi aqui mais próximo da banda de condução. Eu falo que ele é um semicondutor do tipo N, como você pensa que é tipo negativo, ou seja, a condução é pelos elétrons. Já se o meu semicondutor ele tem excesso de buracos, e como é que eu faço para ele ter excesso de buracos? Eu coloco o nível de Fermi próximo, que é a banda de valência. Aqui. E aí, ó, eu vou ter preenchido aqui de elétrons. Mas como eu coloquei o meu nível de Fermi aqui embaixo, lembra de onde que vem isso? Vem lá daquela figurinha da distribuição de Fermi-Dirac. Vem lá de toda aquela nossa discussão. E aí eu vou ter um monte de... Por que fica assim? Ai, que estranho. Enfim, e aí vai ter um monte de buracos aqui. Você vê conforme for desenhando. Aí estão indo para trás, eu não sei porquê. Pode ter elétrons aqui? Pode, mas não é o que vai dominar. Então, nesse caso aqui, eu tenho excesso de buracos, que chama. E aí é tipo P. Você pode pensar que a condução é feita por um tipo positivo. Porque o buraco ele é positivo, é como se fosse um elétron, só que positivo. Aqui é o excesso de buracos. Deixa eu escrever aqui embaixo. Excesso de buracos. Então, isso que a gente consegue fazer. E aí, sempre que a gente vai falando de semicondutor, exceto quando a gente for falar que ele emite luz, a gente vai estar falando de silício, tá? A gente vai estar falando do silício, é o principal material semicondutor que a gente tem, o silício. Mas primeira pergunta, antes de eu entrar um pouco mais nisso, já vamos continuar falando de dopagem. Como que a gente faz a dopagem? Por que a gente usa o silício bastante para semicondutor? Porque tem semicondutores que são melhores, tipo germânio. Por quê? Porque o silício é um dos materiais mais abundantes na superfície da Terra. Silício é silicon aqui, tá? Silicon não é silicone, é silício. 28% da superfície terrestre, da crosta terrestre, é feita de silício. Ah, mas eu nunca vi silício. Viu sim, lógico que viu. Silício é isso aqui, ó. Silício é areia. O que é areia? Areia é dióxido de silício. Então, se você pega areia... Opa, sumiu, ó. As coisas somem aqui. É dióxido de silício. É um silício e 2 oxigênio. Então, o silício, ele é um bom semicondutor. Não me entenda errado, ele só é ruim para emissão de luz. Mas, além de ele ser bom, ele é muito barato. Não tem como. Vamos imaginar, eu faço um semicondutor excelente de ouro. Quem que vai conseguir comprar um semicondutor de ouro? Não tem como, não tem para todo mundo. Então não adianta você fazer o melhor possível, você tem que fazer o melhor possível e o mais barato possível. E é aí que o silício ganha. Então a gente sempre fala de silício por quê? Porque ele é muito bom e aí como ele é muito abundante, basicamente tudo que foi gasto, tudo não, vai, uma boa parcela do que foi gasto no desenvolvimento de semicondutores foi gasto em silício, porque já se sabia disso, pô, o silício é abundante, então se desenvolver algo para o silício vai ser algo sempre muito barato. E a ideia é essa, por isso que a gente usa silício aí a rodo, né? Uma dopagem típica de silício, é bom você saber isso, né? Por que a gente usa silício? Isso é uma coisa que você tem que saber na sua mente. Uma dopagem típica do silício, o que quer dizer isso? Tipicamente, é de 1 a 10 na 10 até 1 sobre 10 na 4.
Ou seja, por exemplo aqui, ó, nesse caso aqui que é o menos dopado, nesse é o mais dopado. Nesse caso mais dopado quer dizer que eu tenho uma impureza a cada 10.000 átomos de silício. Esse é o mais dopado que a gente tem. Então você vê que 1 em cada 10.000 já é uma impureza suficiente para a gente dopar o silício. E o que a gente faz quando a gente dopa? A gente muda o nível de Fermi. Ou ele vai para cima ou ele vai para baixo. E aí ele vai ser um semicondutor do tipo P ou um semicondutor do tipo N. Vamos pensar aqui do ponto de vista da organização eletrônica, né? Se a gente tem o silício, como que são os orbitais eletrônicos aqui, a organização dos elétrons? Ele vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. E aí, ó, repara comigo que aqui, ó, caberia quanto? Idealmente, preenchido, completamente preenchido seria o quê? Seria 3s2, 3p6. Então, caberiam aqui, ó, 2 mais 6, 8. Só que em vez de 8, eu tenho o 4, né? Então, aqui, ó, eu tenho 4 de 8. 4 elétrons dos 8 espaços que eu tenho. E aí, esse silício, ele combina bem, por exemplo, tá? Vou te dar exemplo de 2 dopantes, do arsênico galho. Vamos supor que a gente queira dopar com arsênio. Arsênico, ou arsênio que fala. É arsênio ou arsênico? É a espécie atômica mesmo, tá? Se eu olhar o arsênico, ele vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10. Não acabou aí não. 4s2, 4p3. O P3 ele poderia ser P6. É isso, a gente tem 5 elétrons aqui. Ó. Então aqui a gente tem 5 elétrons. A gente tem 5 de 8 elétrons, tá vendo? Então aqui eu tenho 5 elétrons de 8 elétrons. Aí o que vai acontecer? Esses 5 elétrons aqui, ó, eles vão fazer par aqui, ó, com o silício. Só que aqui só cabe 4, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar 4 elétrons aqui e jogar para lá, ou se imaginar 3 elétrons aqui e jogar para lá. Só que o ponto é o seguinte, ó, eu tenho 8 vagas e 9 elétrons. Ó, 4 mais 5, 9. E eu tenho 8 vagas. Então, não importa o que eu fizer, vai sempre sobrar um elétron. Então, nesse caso do arsênico, se eu dopar o silício com arsênico, vai sobrar um elétron. Se sobra um elétron, ou seja, vai sobrar um elétron, né? Vai sobrar um elétron. E aí o que vai acontecer? Esse elétron ele ajuda na condução. E aí esse elétron vai ficar sobrando, vai ser um semicondutor do tipo N, né? Se eu dopo com arsênico, ele vira um semicondutor do tipo N. Agora, se eu tenho galho, aí o galho é o quê? É a mesma coisa que o arsênico, só que aí eu tenho 4s2, 3d10, 4p1. E agora eu tenho o que, ó? Tá sobrando, opa. Aqui tá sobrando 5 vagas, é isso? Eu tenho 3, né? Eu tenho 3 de 8 aqui. Aqui tá completo. Aqui tem, os 8 seriam 2 mais 6 aqui, né? Igual os outros que eu tô fazendo. Aqui eu teria 3 sobre 8. Então, quando eu colocar esses elétrons, jogar daqui para cá ou daqui para lá, ou compartilhar os dois, o que vai acontecer? Eu vou ter 7 elétrons, onde caberiam 8. Ou seja, vai faltar um elétron. Se falta um elétron, uma falta de elétron é o quê? É um buraco, né? E aí eu vou ter excesso de buraco. Então, quando eu vou dopar com galho, eu vou ter excesso de buraco. E aí eu digo que é o semicondutor do tipo P. Então, eu consigo pegar o silício e escolher se eu quero a condução dele por buracos ou a condução por elétrons. Isso vai ser importante lá na frente para a gente fazer nossos dispositivos eletrônicos, tá? Como é que fica essa impureza lá no silício? Pega um lugar na rede aqui mesmo, tá? Uma impureza é isso aqui, ó. Nada mais é que você trocar um silício por outro material. Ah, se o material for muito diferente, ele vai conseguir ficar aqui? Não, ele tem que ser meio parecido. Tem o mesmo tamanho, mais ou menos. E é mais ou menos isso, gente, essa parte aqui inicial.
Essa parte de dopagem é só para vocês entenderem, assim, só por cima, tá? Tem toda uma técnica em cima disso. Essa parte de dopagem é só para tentar mostrar para vocês como que funciona a dopagem e que a gente pode escolher se o nosso semicondutor é do tipo P ou do tipo N. Depende, é claro, do semicondutor que você está utilizando. No silício você consegue fazer isso tranquilamente. E até a próxima aula.